Você considera que alguns frutos, dos frutos podres, digamos assim, do Estado brasileiro de hoje, têm origem, de alguma forma, na sua árvore genealógica? E se sim, quais seriam esses frutos? Todo Estado, nenhum sistema de governo representativo é perfeito. E então tem sempre esses problemas, não tem nenhum ponto histórico e nenhuma sociedade que você fala assim, poxa, tá aqui o Estado perfeito, não houve corrupção em absolutamente nada, nada foi, tudo era representativo de fato, etc. A verdade é que esses modelos que têm mais poder são mais corruptíveis e são mais imperfeitos. Os que têm menos poder os que são mais aproximados ao que a gente gostaria de ter, um sistema mais menos interventor e que, por consequência de ser menos interventor, causam menos erros. A monarquia brasileira tinha muito poder. Ela não tinha muito poder. Eu acho que ela não tinha muito poder, não. O que ela tinha entre eles ali, o que acontecia é o seguinte, vamos lembrar que o percentual do PIB que era para sustentar o Brasil Império era menos de 15% de tributação PIB brasileiro sustentava o Império Brasileiro. O que sustentava em termos de tributação era a alfândega, era 60%, 70% era alfândega, em outros 10%, 15% era selo, que é o sistema de entrega. Então não existia poder local, existiam paróquias, a igreja, ela está na Constituição de 1824, porque ela era a burocracia, não existia uma burocracia estatal, paga pelo Estado, financiada, era a igreja. Então, a igreja não cobra impostos localmente. Então, isso que era nosso estamento burocrático, era a igreja naquela época. Então, não existia um Estado per se, né? Existia só o Estado central, que era do Império, que fazia segurança fronteiriça, e de vez em quando intervia nas províncias. Era isso. Então, o Estado não mandava efetivamente. Você poderia comprar a sua fazenda, fazer seus negócios, vender a sua fazenda, vender os seus produtos e nunca ser tributado. Não existia, a não ser que você exportasse. Isso para algum porto exportasse. Aí sim, você tinha ou imposto de exportação ou imposto de importação. Então essa que era a única interferência onde você fala assim, poxa, aqui então tem Estado, ele cobra ali o seu quinhão para sobreviver. Então essa que, no resumo aqui, reduzindo bem, o Estado imperial comparado com o Estado republicano, infinitamente inferior. E também o que tinha naquela época, também pelo fato de estar vinculado, que eu sou contra, aliás, eu sou a favor ao Estado laico, mas naquela época, por estar vinculado à igreja, a igreja tinha um princípio que chamava-se princípio da subsidiariedade. Ou seja, a sociedade é livre para fazer o que é melhor para a sociedade. Somente quando a sociedade não consegue entregar e fazer um produto ou um serviço, aí ela permite um governo que surja e faça aquele benefício por ela. Então esse era o princípio balizador da igreja. Então a igreja já era não interventora, então ela estava na Constituição, então os princípios da subsidiariedade de fato existiam. Quando você cria um poder republicano, em que tudo tem que ser regulamentado, você elimina esse princípio da tua Constituição, do teu contexto, e agora tudo passa a ser regulado e permitido pelo Estado, ou seja, o Estado é dono e ele permite. No contrário, quando existe um Estado liberal, como foi constituído o Império, é que as liberdades existem, elas não são, não cabem ao Estado regular as liberdades que já existem. Não é do Estado as liberdades que nós temos. Então, esse aqui eram os princípios que foram completamente pervertidos com essa mudança estrutural. Então, respondendo a sua pergunta aqui, tem alguma coisa do Império que foi ruim e que... Bom, tem uma coisa. A única coisa que eu vejo que era ruim e era bom, era uma virtude, um defeito, é que o Império nasceu unitário. O Brasil nasceu como um Estado unitário, centralizado no Rio de Janeiro. Então, o poder que existia, que era pouco, mas era centralizado. Então, essa dinâmica de centralismo começou lá. Ao final do Brasil Império, já tinha uma necessidade de expandir, porque a economia local já havia criado sociedades locais, as províncias enriqueceram, então a representação política era necessária localmente nas províncias. Então, a necessidade de você descentralizar o poder era tangível no final do Brasil Império. Com a mudança para a República, eles entraram com esse intento. Um grupo republicano também entrou com isso, só que não era a monarquia ia fazer isso já.
Então a República ainda pega esse viés descentralizador, só que ela não consegue, ela falha na descentralização no Brasil. Ela falha exatamente porque a República, não sendo bem organizada, interesses econômicos, interesses políticos passam a dominar o sistema republicano e não deixam descentralizar. Não é bom para os grandes poderes, as grandes oligarquias políticas e econômicas, terem um poder descentralizado. Não é bom isso. Então eles começaram a manter o poder centralizado que existiu desde o início do Brasil. Eu gostaria de fazer